E se a solução para a sua luta financeira não estivesse em mais trabalho, mas em uma única frase, escrita há milênios, capaz de mudar a frequência da sua mente? Pense nisso por um instante. Toda a sua vida você foi ensinado que a prosperidade é o resultado direto do suor, do esforço incessante, de mais horas dedicadas a uma tarefa. E se essa for apenas metade da verdade? E se existir um código, uma instrução primordial escondida à plena vista, que opera em um nível muito mais profundo, o nível da causa, da própria fonte de onde a realidade material se manifesta? Essa não é uma promessa de riqueza fácil, mas a revelação de um caminho mais inteligente, um caminho de alinhamento em vez de esforço. Uma verdade que, uma vez compreendida e aplicada, pode reescrever o roteiro financeiro da sua vida de uma forma que você jamais considerou possível. A sabedoria do rei Salomão, reconhecido como o homem mais rico e sábio que já existiu, e a ciência da mente de Napoleon Hill, o maior compilador das leis do sucesso do mundo moderno, parecem mundos distantes, mas eles convergem em um único ponto de poder, uma passagem específica no antigo livro de Provérbios. Essa convergência não é coincidência, é a prova de uma lei universal que governa a criação da realidade. Salomão a entendeu por inspiração divina, vivendo uma vida de abundância inimaginável. Hill a decodificou através de décadas de estudo com os maiores industriais do seu tempo, provando que era um princípio replicável. O que eles descobriram é que a riqueza não é algo que se persegue, mas algo que se permite fluir, que essa permissão é concedida ou negada, dentro da sua própria consciência, no centro do seu ser. Nos próximos minutos, nós vamos desvendar este segredo, não como uma lição histórica ou um sermão religioso, mas como um manual de instruções prático para a sua mente. Vamos pegar essa antiga frase de Provérbios e dissecá-la sob a luz da filosofia de Napoleon Hill, transformando-a em um decreto mental, uma ferramenta que você poderá usar para construir uma verdadeira fortaleza de prosperidade. Uma fortaleza que não apenas atrai as oportunidades e os recursos que você deseja, mas que, de forma ainda mais crucial, aprende a repelir a frequência vibracional do caos, da preocupação e dos problemas financeiros que têm roubado a sua paz. Prepare-se, pois a chave para a sua liberdade financeira não está no mundo lá fora. Ela sempre esteve esperando, silenciosamente, dentro de você. Mas antes de avançarmos, precisamos ser honestos sobre o lugar de onde estamos partindo. Você conhece aquele peso no peito que surge nas horas mais silenciosas da madrugada? Aquele despertar súbito, por volta das 3 da manhã, onde a escuridão do quarto parece amplificar o barulho das preocupações em sua mente. A mente começa a correr, sem o seu comando, listando as contas que estão para vencer, as obrigações que se acumulam, a incerteza do amanhã. É um estado de alerta constante, um inimigo silencioso, que rouba o seu sono e a sua paz, deixando-o exausto antes mesmo de o dia começar. Essa ansiedade noturna não é apenas uma preocupação passageira, é o sintoma de uma mente que foi condicionada a viver em modo de sobrevivência, sempre esperando pelo próximo problema, pela próxima crise financeira. Imagine a sensação de começar cada manhã não com um sentimento de esperança, mas com um cálculo mental de déficits. O primeiro pensamento do dia não é sobre as possibilidades, mas sobre as limitações. Você pega o celular e, com um suspiro, abre o aplicativo do banco, esperando um milagre que nunca acontece. O número que você vê na tela parece zombar do seu esforço, um lembrete frio e digital de que, mais uma vez, a batalha do mês anterior foi vencida por uma margem mínima, ou talvez nem isso. O som de uma notificação de e-mail se torna um gatilho de estresse, pois pode ser mais uma cobrança, mais um pedaço do seu trabalho e da sua energia, sendo reivindicado antes mesmo de você poder decidir o que fazer com ele. É como se você estivesse correndo em uma esteira, com a velocidade aumentando gradualmente. Você corre mais rápido, se esforça mais, sacrifica seu tempo e sua saúde, mas o cenário ao redor nunca muda. Você está dando o seu máximo, seguindo as regras que lhe ensinaram, trabalhando com honestidade e dedicação, mas ao final do dia, da semana, do ano, você está essencialmente no mesmo lugar. Essa sensação de estagnação é talvez a mais cruel de todas as dores, pois ela invalida o seu esforço. Ela sussurra uma mentira terrível em seu ouvido, a de que o seu trabalho não tem valor real, que você está apenas trocando seu tempo de vida por sobrevivência, não por prosperidade e liberdade. Você já se pegou olhando para os outros,
para aqueles que parecem prosperar com aparente facilidade, e se perguntou silenciosamente: o que eu estou fazendo de errado? Você vê o sucesso deles e, em vez de se inspirar, sente uma pontada de frustração, de confusão. Não é inveja, mas um profundo questionamento sobre a justiça do universo. Você fez tudo certo, estudou, trabalhou, foi uma pessoa boa e responsável. Então, por que a recompensa parece ser tão desproporcional ao seu sacrifício? É aquele pensamento silencioso que diz que deve haver uma peça faltando no quebra-cabeça, um segredo que eles conhecem e que você, por algum motivo, nunca descobriu. E esse sentimento o isola, fazendo-o acreditar que a luta é apenas sua. Pense nos sonhos que você nutria há 10, 20 anos. A visão de uma vida com mais liberdade, com segurança para sua família, com a paz de espírito para desfrutar dos frutos do seu trabalho. Agora, olhe para a realidade atual. Com uma honestidade brutal, pergunte a si mesmo: essa visão está mais perto ou mais longe do que estava antes? Para muitos, a dura verdade é que o horizonte parece ter encolhido. A aposentadoria tranquila parece uma miragem distante. As viagens sonhadas foram adiadas indefinidamente e a principal preocupação se tornou simplesmente manter as coisas como estão. Essa erosão lenta dos seus sonhos é uma das formas mais sutis e dolorosas que a escassez utiliza para roubar a sua força vital e a sua esperança no futuro. Você conhece o fardo de ser o pilar da sua família, a pessoa em quem todos confiam? O sentimento de olhar para seu cônjuge, seus filhos ou seus pais idosos e saber que o bem-estar deles depende em grande parte da sua capacidade de prover. Esse amor é a sua maior força, mas a preocupação financeira o transforma em uma fonte de medo paralisante. O medo de falhar com eles, o medo de não poder oferecer a segurança que eles merecem. Cada conta não paga, cada aperto financeiro não é apenas um problema matemático, é uma ferida emocional, um golpe na sua identidade como protetor e provedor. Você carrega esse peso em silêncio, muitas vezes com um sorriso no rosto, mas por dentro a pressão é imensa e constante. A vida se tornou um ciclo previsível de alívio e ansiedade. O alívio momentâneo quando o salário entra na conta. Uma breve janela de tempo onde parece que as coisas estão sob controle. Mas então, o ritual de pagar as contas começa e você assiste impotente, enquanto aquele valor que custou um mês inteiro de trabalho é desmembrado e distribuído, evaporando em questão de dias. O que sobra é quase sempre apenas o suficiente para passar pelo próximo ciclo, sem margem para erros, sem espaço para investir de verdade em seu futuro, sem a capacidade de construir um patrimônio sólido. Você não está realmente construindo riqueza, está apenas gerenciando a escassez de forma eficiente, mês após mês, ano após ano. Se alguma parte desta descrição ressoou no fundo da sua alma, saiba que você não está sozinho. E mais importante, a sua situação não é um reflexo do seu valor ou da sua capacidade. Você não é o problema. A sua ética de trabalho não é o problema. A sua inteligência não é o problema. Você tem sido um excelente soldado lutando com as ferramentas erradas em um campo de batalha que foi projetado para mantê-lo exatamente onde você está. A sua dor, a sua frustração e a sua ansiedade são o resultado direto de operar sob um paradigma incompleto sobre como o dinheiro e a realidade funcionam. E é esse paradigma, esse inimigo comum, que nós vamos começar a desafiar e a desmantelar agora mesmo. O inimigo que o mantém preso nesse ciclo de exaustão não é uma pessoa, nem uma instituição, nem a economia. O inimigo é uma ideia, um programa mental que foi instalado em nós por gerações. A mentalidade do esforço bruto. É a crença de que a prosperidade é uma equação linear, onde mais sacrifício equivale a mais recompensa. É a voz dos conselhos bem-intencionados, mas fundamentalmente limitados, que você ouve desde a infância. Trabalhe mais horas que os outros. Corte todas as despesas supérfluas. Economize cada centavo na poupança. Essas ideias não são erradas em si mesmas, mas são terrivelmente incompletas. Elas representam apenas um lado da moeda, o lado da defesa, da contenção, da luta. Elas ensinam você a ser um bom soldado na guerra contra a pobreza, mas nunca o ensinam a se tornar o general que comanda as forças da abundância. Pense nisso. Todas essas estratégias populares são baseadas no medo. Você corta o cafezinho por medo de não ter o suficiente. Você trabalha até a exaustão por medo de ficar para trás. Você guarda dinheiro na poupança por medo de uma emergência futura. São ações que nascem da premissa da escassez. Elas mantêm sua mente, sua energia e sua frequência vibracional
sintonizadas naquilo que você não quer, a falta. É como tentar velejar para uma ilha paradisíaca, mantendo o foco fixo na tempestade que você quer evitar. Você pode até sobreviver, pode até se mover um pouco, mas nunca alcançará seu destino, pois toda a sua energia está sendo gasta em evitar o desastre e não em navegar em direção ao seu propósito e à sua prosperidade. É aqui que a grande bifurcação acontece. Há 2 caminhos para se trilhar na vida. O primeiro é o caminho do esforço, que é o que a maioria de nós conhece. É o caminho de empurrar a pedra montanha acima, dia após dia, acreditando que a força bruta é a única ferramenta disponível. É um caminho nobre, mas incrivelmente desgastante e, como você já sentiu na pele, muitas vezes ingrato. Mas existe outro caminho, o caminho do alinhamento. Este caminho não despreza o trabalho, ele o potencializa. Ele parte do princípio de que, antes de agir no mundo externo, você deve primeiro alinhar o seu mundo interno. Antes de lutar pela riqueza, você deve primeiro se tornar um ímã para ela. Este é o caminho onde você aprende a usar a força da correnteza a seu favor, em vez de lutar contra ela. Para encontrar a entrada para este novo caminho, o caminho do alinhamento, não precisamos de novas invenções ou de filosofias complicadas. Precisamos apenas revisitar uma sabedoria antiga com um novo par de olhos. Existe um livro, escrito há quase 3.000 anos, que eu o convido a ver não como um texto religioso, mas como o primeiro e mais poderoso manual de mastermind da história. Falo do livro de Provérbios. Compilado em grande parte por Salomão, ele é um tesouro de diretrizes precisas sobre a natureza humana, a psicologia do sucesso e as leis invisíveis que governam a prosperidade. Não é uma coleção de dogmas, mas sim um manual de engenharia da realidade, deixado para trás por uma mente que havia dominado a arte de transformar pensamentos em ouro e sabedoria em impérios. E dentro deste manual, há uma instrução que serve como a chave mestra de todo o sistema. Construa este momento em sua mente com a solenidade que ele merece. Imagine que você esteve a vida inteira tentando abrir um cofre com as ferramentas erradas, e agora eu lhe entrego a chave. A instrução fundamental, a pedra angular sobre a qual toda a criação de riqueza deliberada é construída, está contida em uma única e curta frase. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, a sabedoria antiga nos decreta o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Leia estas palavras novamente, não como poesia, mas como um comando. Sinta o peso e o poder por trás delas. Esta não é uma sugestão, é uma ordem direta do universo, a instrução mais importante que você jamais receberá sobre como navegar pela vida e manifestar seus desejos. Por milênios, esta passagem foi interpretada como um mero conselho moral, uma metáfora poética sobre ser uma boa pessoa. Mas essa é uma leitura superficial que esconde seu poder transformador. Quando decodificada pela filosofia de Napoleon Hill, essa frase se revela como uma instrução técnica precisa sobre o funcionamento da sua mente. O que os antigos chamavam de coração não era o órgão que bombeia sangue. Na linguagem bíblica e sapiencial, o coração é o centro do seu ser interior, é a sede dos seus pensamentos, das suas crenças, das suas emoções. É o que hoje chamamos de mente subconsciente. Portanto, o comando para guardar o coração é um decreto para policiar e programar deliberadamente a sua mente subconsciente, pois ela é a única fonte, a nascente de onde brotam todas as condições da sua vida, sejam elas de problemas ou de infinita prosperidade. Vamos começar pela primeira parte do comando. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Como estabelecemos, o coração é a sua mente subconsciente. Napoleon Hill dedicou sua vida a provar que esta parte da mente é a mais poderosa ferramenta à disposição do ser humano. É o elo de ligação com a inteligência infinita, o solo fértil onde as sementes do pensamento germinam e se transformam em realidade física. Portanto, a instrução para guardar este domínio não é um ato passivo, é a tarefa mais ativa, mais importante e mais fundamental da sua vida. Guardar sua mente subconsciente é o trabalho que precede todo o outro trabalho, é a causa, enquanto o seu saldo bancário e as suas circunstâncias são apenas o efeito. O que significa, na prática, guardar este jardim sagrado? Significa construir uma muralha e instalar um portão com um guardião vigilante. Todos os dias, você é bombardeado por sementes que não escolheu. As notícias de crise econômica, as conversas pessimistas de colegas,
as dúvidas plantadas por amigos e familiares bem-intencionados e, o mais perigoso de tudo, os ecos dos seus próprios fracassos passados. Cada um desses pensamentos é uma semente de erva daninha. Se o seu jardim mental não for guardado, essas sementes encontrarão solo fértil na sua passividade e crescerão, sufocando as flores da prosperidade que você tanto deseja cultivar. Guardar o coração é o ato de se tornar o sentinela da sua própria mente. É o ato deliberado de policiar cada pensamento, cada sugestão e cada crença que tenta se alojar em sua consciência. A maioria das pessoas vive com as portas da mente escancaradas, permitindo que qualquer vento de opinião, qualquer tempestade de medo coletivo entre e faça morada. Elas se tornam um reflexo do mundo exterior, em vez de serem a causa de sua própria experiência. Guardar a sua mente é reverter esse fluxo, é declarar soberania sobre seu próprio espaço mental, é decidir, com a autoridade divina, que apenas pensamentos de abundância, saúde, sucesso e harmonia têm permissão para entrar e fincar raízes. Qualquer outro pensamento é visto como um invasor e é imediatamente expulso antes que possa contaminar o solo sagrado. Imagine que a sua mente subconsciente é um cofre de banco de segurança máxima. Dentro deste cofre não está guardado ouro ou dinheiro, mas algo infinitamente mais valioso: os projetos, as plantas arquitetônicas de toda a sua vida futura. Cada pensamento que você permite entrar neste cofre se torna parte desses projetos. Agora eu lhe pergunto, você deixaria a porta deste cofre aberta para que qualquer pessoa na rua pudesse entrar e jogar lixo, rabiscar os projetos ou depositar notas falsas de medo e dúvida? Certamente que não. Você o protegeria com a sua vida. Então, por que você permite que isso aconteça todos os dias com o seu bem mais precioso, a sua mente? Essa é a metáfora que você deve carregar consigo. Cada vez que você se expõe à negatividade, seja pela televisão ou por uma conversa, visualize alguém tentando violar o seu cofre. O ato de guardar é o ato de fechar essa porta com firmeza. É dizer mentalmente: não, obrigado. Esta sugestão de escassez não é bem-vinda aqui. Meu cofre mental aceita apenas a moeda da abundância, da certeza e da fé. No início, isso exigirá um esforço consciente, pois você está quebrando o hábito de uma vida inteira de passividade mental. Mas com a prática, isso se tornará a sua natureza. Você se tornará um guardião impenetrável do seu próprio destino, o mestre do seu cofre interior. Napoleon Hill ensinou que a mente subconsciente não diferencia entre um impulso de pensamento positivo ou negativo. Ela simplesmente age sobre o material que lhe é dado com mais frequência e com mais emoção. Ela é uma serva leal, mas cega. Se você a alimenta constantemente com medo da falta, ela trabalhará incansavelmente, dia e noite, para materializar mais situações que justifiquem esse medo. Ela lhe trará contas inesperadas, oportunidades perdidas e problemas financeiros. Ela não faz isso para puni-lo, ela faz isso para obedecê-lo, para validar a crença dominante que você, como mestre, imprimiu nela. Guardar o coração é, portanto, o ato de alimentar seu servo poderoso apenas com as ordens que você deseja ver executadas. A ação mental para você, a partir de hoje, é se tornar esse guardião consciente. Comece a observar seus pensamentos como se fossem visitantes em uma fronteira. Para cada pensamento dominante, especialmente aqueles relacionados a dinheiro e futuro, faça a pergunta: este pensamento veio para construir ou para destruir? Este pensamento é um aliado da minha visão de prosperidade ou um espião da minha velha realidade de escassez? Essa simples pausa para questionar já é um ato revolucionário. É o primeiro passo para retomar o controle. Você deixa de ser um recipiente passivo de pensamentos aleatórios e se torna o soberano que decide quem pode ou não influenciar o seu reino. Quando você identificar um pensamento de dúvida, medo ou preocupação tentando cruzar a fronteira da sua mente, não lute contra ele. Não o alimente com mais energia. Apenas, com a calma autoridade de um guarda de fronteira, negue sua entrada. Diga a ele, mentalmente ou em voz baixa: você não tem jurisdição aqui. Meu estado mental é governado pela lei da abundância. Sua presença não é requerida nem permitida. Em seguida,
Substitua-o deliberadamente por um pensamento que afirma a realidade que você está escolhendo criar. Este é o trabalho. Este é o verdadeiro ato de guardar o coração. É uma disciplina diária, a mais importante de todas. Isso nos leva a compreender que a oração mais poderosa não é aquela que pede ajuda externa, mas aquela que afirma uma ordem interna. Ao policiar seus pensamentos, você está em um estado de oração constante, de comunicação direta com a força criadora do universo que reside dentro de você. Você está limpando o canal para que as fontes da vida possam jorrar sem impedimentos. Cada pensamento de medo que você bloqueia é um pedaço de entulho que você remove da nascente de um rio. Cada pensamento de fé que você cultiva é uma afirmação da pureza e da força dessa nascente. Lembre-se, o mundo pode estar em caos, mas dentro de você há um santuário, um centro de poder. A instrução para guardar o coração é o chamado para que você ocupe o seu lugar de direito como o sacerdote e o protetor deste santuário. Nenhuma circunstância externa tem o poder de profanar este lugar, a menos que você conceda permissão. Ao assumir este posto, você deixa de ser uma folha ao vento, suscetível a qualquer crise, e se torna a montanha, inabalável e soberana, observando os ventos passarem sem jamais ser movido de seu centro de paz e poder. Ponto 2. As fontes da vida, como frequência vibracional. Agora vamos decodificar a segunda parte da instrução, a promessa, porque dele procedem as fontes da vida. O que são exatamente essas fontes da vida? Na linguagem moderna da física quântica e da metafísica, a tradução mais precisa é frequência vibracional. Esta sabedoria antiga estava descrevendo, com a linguagem poética de sua época, uma lei fundamental do universo. Tudo é energia, tudo vibra. Seus pensamentos não são coisas etéreas e sem poder. Eles são impulsos de energia. Eles são a sua emissão vibracional, o sinal que você transmite para o universo a cada segundo de cada dia. As fontes da vida são simplesmente o retorno, o eco, a manifestação física que corresponde perfeitamente ao sinal que você emitiu. Uma mente, um coração que foi devidamente guardada e que é cultivada com pensamentos de fé, certeza na provisão e gratidão pela abundância que já existe e que está a caminho, emite uma frequência alta, clara e coerente. Essa frequência funciona como um poderoso ímã. Ela não persegue o dinheiro, ela atrai as ideias, as pessoas, as oportunidades e as coincidências que resultam em dinheiro. A prosperidade em sua vida não é o resultado da sua luta, mas o reflexo da sua vibração. Quando você opera nessa frequência, as soluções para os seus problemas aparecem de formas inesperadas. O cliente certo liga, a oportunidade de investimento se revela. A sua energia se torna magneticamente atraente para a energia da riqueza. Por outro lado, uma mente desprotegida, um coração deixado aberto ao medo, à dúvida, à preocupação com as contas e à raiva das circunstâncias, emite uma frequência baixa, caótica e dissonante. Este sinal, por lei, só pode atrair mais do mesmo. Ele atrai problemas inesperados, atrai pessoas que drenam sua energia, atrai mais dívidas e mais motivos para se preocupar. As fontes da vida, que procedem de um coração assim, são turvas, escassas, um gotejar de problemas. O universo não está punindo você. Ele está apenas respondendo com precisão matemática à frequência que você está transmitindo. A escassez em sua vida é o eco da frequência de escassez que vibra em sua mente. A melhor metáfora para entender isso é a de um rádio. Imagine que existem infinitas estações de rádio transmitindo simultaneamente neste exato momento. Há uma estação transmitindo notícias de desastre e caos, 24 horas por dia. E há outra estação, logo ao lado, transmitindo música de celebração e histórias de sucesso e abundância. Ambas as transmissões estão disponíveis para você agora mesmo, no mesmo espaço. Qual delas você experimenta? A resposta depende inteiramente de para qual frequência o seu rádio está sintonizado. Sua mente é esse rádio. Se você está sintonizado na frequência do medo e da falta, não importa o quanto você deseje ouvir a música da abundância, você simplesmente não conseguirá captar o sinal dela. O seu trabalho, portanto, não é criar a transmissão da prosperidade. Ela já existe. É uma lei do universo, sempre disponível. O seu trabalho é guardar o seu sintonizador, o seu coração
e deliberadamente ajustá-lo para a frequência correta. Cada pensamento de preocupação que você permite gira o sintonizador em direção à estação do caos. Cada momento em que você consegue deliberadamente sentir gratidão por aquilo que tem, sentir a certeza da provisão divina, sentir a alegria da sua visão se realizando, você está girando o sintonizador firmemente para a frequência da abundância. E quando você se fixa nessa frequência, a música dela inevitavelmente começará a tocar em sua vida. As fontes da vida começarão a jorrar em harmonia com essa nova sintonia. A ação mental aqui é uma mudança radical de foco. Em vez de focar nos problemas e pedir uma solução, você deve focar na frequência da solução. Pergunte a si mesmo: como eu me sentiria se todos os meus problemas financeiros estivessem resolvidos agora? Permita-se sentir essa emoção. Seria alívio, paz, alegria, liberdade? Não importa qual seja a emoção, o seu trabalho é praticar senti-la agora, sem nenhuma evidência externa para justificá-la. Isso não é ser delirante, é ser um criador deliberado. Você está gerando a assinatura energética do seu desejo antes que ele se manifeste. Você está enviando o sinal claro e dizendo ao universo: é isso que eu sou agora. Responda a esta vibração. Esta prática de cultivar o sentimento do desejo realizado é a forma mais potente de guardar o coração. Porque quando você está vibrando na frequência da paz e da certeza, os pensamentos de medo e dúvida simplesmente não conseguem encontrar ressonância em você. Eles passam por você, mas não conseguem se prender como água escorrendo por uma superfície impermeável. Você se torna vibracionalmente incompatível com o problema. É por isso que a sabedoria antiga diz que as fontes da vida procedem do coração. Elas não são criadas fora de você, elas são liberadas de dentro de você, como uma consequência natural do seu estado de ser, do seu estado vibracional. Lembre-se da lei: o semelhante atrai o semelhante. Um estado de ser próspero atrai resultados prósperos. Um estado de ser ansioso atrai resultados ansiosos. Não há exceções a essa lei. Sua realidade externa é um espelho perfeito do seu estado interno dominante. Se você não gosta do que vê no espelho, de nada adianta tentar quebrar o vidro ou gritar com o reflexo. A única maneira de mudar a imagem é mudar a si mesmo. Mude a frequência do seu coração e o reflexo, que chamamos de vida, não terá outra escolha a não ser mudar em conformidade. Portanto, a sua tarefa não é apenas policiar os pensamentos negativos, mas também, e mais importante, cultivar ativamente os estados emocionais positivos. A gratidão é a ferramenta mais poderosa para isso. Mesmo na situação mais difícil, sempre há algo pelo qual ser grato. A prática diária da gratidão é como calibrar seu sintonizador todas as manhãs para a frequência da abundância. Ela tira o foco do que falta e o coloca no que já é abundante. E por lei, onde o foco vai, a energia flui. As fontes da sua vida estão esperando para jorrar. A única comporta que as prende é um coração não guardado e sintonizado na frequência errada. A fé, sob essa ótica, deixa de ser uma esperança cega e se torna uma confiança operacional. A fé é a capacidade de manter a sua mente e suas emoções sintonizadas na realidade que você escolheu, independentemente do que a sua realidade atual esteja mostrando. É saber que o sinal que você está emitindo é a verdadeira causa, e as circunstâncias atuais são apenas a sombra do sinal antigo. Ao manter a fé, você continua transmitindo a nova frequência, com a certeza de que a manifestação, as fontes da vida, devem por lei aparecer. É a mais alta forma de trabalho mental, o segredo dos mestres. Ponto 3. A aplicação prática, o decreto diário. Agora unimos os dois conceitos. Se guardar o coração é policiar a mente subconsciente e as fontes da vida são a sua frequência vibracional, qual é a ferramenta que nos permite fazer ambos de forma consistente e poderosa? A resposta é o que Napoleon Hill chamou de autossugestão e o que a sabedoria antiga chamaria de decreto. Um decreto diário é uma afirmação de verdade, dita com autoridade e sentimento, projetada para programar a mente subconsciente e sintonizar a sua frequência vibracional para o resultado desejado. Não é um pedido, não é uma esperança, é uma declaração de comando sobre o seu próprio universo interior. A razão pela qual um decreto diário funciona reside na natureza da mente subconsciente. Como dissemos, ela não raciocina, ela apenas aceita e executa. Ela aprende pela repetição constante
e pela carga emocional associada a essa repetição. Quando você repete uma declaração todos os dias, de manhã ao acordar e à noite antes de dormir, os dois momentos em que o véu entre a mente consciente e a subconsciente está mais fino, você está efetivamente contornando o ceticismo da sua mente lógica e plantando uma nova semente de verdade diretamente no solo fértil do seu subconsciente. A emoção que você anexa a esse decreto age como a água e o sol que fazem essa semente germinar. A metáfora perfeita é a do capitão de um navio. A sua mente consciente é o capitão, de pé na ponte de comando, com o mapa do destino desejado. A sua mente subconsciente é a vasta e poderosa sala de máquinas, com uma tripulação que não vê o oceano lá fora, mas que obedece a cada ordem do capitão sem questionar. Por anos, talvez você tenha sido um capitão indeciso dando ordens confusas. Um minuto você grita, rumo à prosperidade, mas no minuto seguinte, ao ver uma nuvem de tempestade, uma conta inesperada, você grita, parem tudo, perigo à frente. A tripulação fica confusa e o navio anda em círculos. O decreto diário é o ato do capitão ir ao intercomunicador todas as manhãs e todas as noites e dar a mesma ordem clara, calma e confiante. Atenção, tripulação, nosso destino permanece inalterado, o porto da abundância e da paz. Ajustem o curso e a velocidade para esta realidade. Ignorem os relatos de tempestades. Eu, o capitão, assumo total responsabilidade. Sigam em frente. Repetida com consistência e fé, essa ordem se torna a única verdade para a sala de máquinas, que então trabalhará incansavelmente, 24 horas por dia, para ajustar as velas, otimizar os motores e levá-lo ao seu destino, mesmo enquanto você dorme. É crucial entender que o poder do decreto não está nas palavras em si, mas na convicção e no sentimento por trás delas. Repetir uma frase mecanicamente, enquanto sua mente está cheia de dúvidas, terá pouco efeito. Você deve se envolver no processo. Ao declarar sua prosperidade, você deve se permitir sentir a emoção dessa prosperidade, mesmo que por um breve momento. Sinta o alívio, sinta a liberdade, sinta a gratidão. Essa emoção é a linguagem que a mente subconsciente entende. É o combustível que transforma as palavras em poder criativo. O decreto é o veículo, o sentimento é o combustível. A ação mental final, a ferramenta que une tudo o que aprendemos, é a adoção de um decreto pessoal. Eu lhe ofereço um, forjado na junção da sabedoria de Provérbios e da ciência de Hill, mas sinta-se livre para adaptá-lo. O mantra que encapsula este ensinamento é: eu guardo minha mente com absoluta vigilância, pois dela, e somente dela, jorram as fontes inesgotáveis da minha prosperidade. Este não é um pedido, é uma declaração de fato, é uma afirmação da sua soberania sobre a sua própria consciência. Comece e termine cada dia com este decreto. Ao acordar, antes de pegar o celular, antes de pensar nos problemas do dia, sente-se em silêncio por um minuto. Respire fundo e declare esta verdade para si mesmo, sentindo o poder de cada palavra. Deixe que ela seja a primeira instrução que a sua mente recebe, estabelecendo a sua frequência para o dia que se inicia. À noite, antes de dormir, repita o processo. Entregue esta ordem à sua mente subconsciente como sua tarefa principal durante o sono, permitindo que ela trabalhe na reorganização do seu mundo interior e na atração das circunstâncias correspondentes no mundo exterior. Esta prática simples, se levada a sério, é o ato de trabalho mais produtivo que você pode realizar. Mais produtivo do que horas extras, mais poderoso do que cortar despesas, porque este é o trabalho da causa. Todo o resto é apenas lidar com os efeitos. Ao se comprometer com este decreto diário, você está fazendo exatamente o que a sabedoria antiga ordenou. Você está, finalmente, guardando o seu coração acima de todas as outras coisas, sabendo que dele, e apenas dele, procedem as fontes da sua nova vida. Lembre-se, você não está tentando convencer uma força externa a lhe dar riqueza. Você está despertando e comandando a força criadora que já reside dentro de você. Você está limpando o canal que foi bloqueado por anos de programação baseada no medo e na limitação. O decreto é a ferramenta que quebra essas barragens internas. É a sua declaração de independência da tirania dos pensamentos aleatórios e das circunstâncias externas. É você assumindo o seu papel divinamente ordenado como o criador da sua realidade. A consistência
é a chave. Não espere resultados milagrosos da noite para o dia, embora eles possam acontecer. Você está revertendo anos, talvez décadas de condicionamento mental. Seja paciente, mas persistente. Cada vez que você repete seu decreto com um sentimento, você está construindo um novo sulco neural em seu cérebro. Você está fortalecendo a crença na abundância e enfraquecendo a crença na escassez. Com o tempo, essa nova crença se tornará dominante, automática, a sua nova natureza. E quando isso acontecer, as fontes da vida jorrarão com uma força e uma abundância que você mal podia imaginar. Então o convite está feito. A ferramenta está em suas mãos. O manual de instruções, escrito há milênios e validado pela ciência moderna da mente, foi decodificado. O poder de reescrever seu roteiro financeiro e afastar o caos não está em mais esforço, mas em um novo alinhamento. Um alinhamento que começa com a decisão solene e inabalável de se tornar o guardião da sua própria mente, o mestre do seu destino, o comandante da sua alma. A decisão é sua, o poder é seu. Agora, imagine por um momento como será a sua vida quando você incorporar esta verdade em cada célula do seu ser. Pinte um quadro vívido do seu futuro, não daqui a 10 anos, mas da sua próxima manhã. Imagine-se acordando alguns minutos antes do despertador, não com o sobressalto da ansiedade, mas com uma sensação de calma profunda que você não sentia há muito tempo. O primeiro pensamento que virá à sua mente não será a lista de problemas a resolver, mas uma silenciosa e poderosa lembrança da sua própria soberania. Você sentirá o silêncio da manhã não como um vazio a ser preenchido com preocupações, mas como uma tela em branco, repleta de potencial, sobre a qual você, o mestre artista, irá pintar o seu dia com as cores da intenção e da certeza. Visualize-se seguindo com o seu dia. Você liga o noticiário e ouve sobre uma nova crise econômica. Em vez de sentir o pânico familiar no estômago, você observa a informação com uma calma desapegada. É como estar dentro de um castelo forte e quente, ouvindo o som de uma tempestade lá fora. O barulho está presente, mas ele não pode mais tocá-lo. Sua mente tornou-se essa fortaleza, um santuário impenetrável que protege a sua paz. As opiniões negativas dos outros, o medo coletivo, as aparências de escassez, tudo isso agora bate contra as suas muralhas mentais e se dissipa, incapaz de violar a ordem e a harmonia que você, o guardião, cultiva em seu reino interior. E então as coisas começarão a mudar. Pequenos milagres se tornarão comuns. Sua mente, agora sintonizada na frequência da abundância, se tornará um ímã poderoso para a sua prosperidade. A pessoa certa irá ligar no momento exato. Uma ideia para um novo negócio ou para resolver um velho problema surgirá em sua mente durante o banho, com uma clareza cristalina. Você não estará mais forçando as portas. Você descobrirá que as portas certas simplesmente se abrem à sua frente. A luta e o esforço bruto serão substituídos por um fluxo de sincronicidade e inspiração. Você perceberá que não estava destinado a caçar a borboleta da riqueza, mas a construir um jardim tão belo que ela viria pousar em sua mão por vontade própria. A ansiedade crônica que viveu como uma sombra em seu peito por tanto tempo será substituída por uma certeza inabalável. Não uma certeza arrogante de que você sabe exatamente como as coisas vão acontecer, mas uma certeza tranquila na lei universal que você agora compreende. Uma confiança absoluta de que enquanto você fizer o seu trabalho interior de guardar o seu coração, o universo fará o trabalho exterior de manifestar a realidade correspondente. Essa certeza se tornará a nova base da sua existência, um alicerce de rocha sólida sob seus pés, permitindo que você caminhe pelo mundo com uma confiança e uma dignidade que o dinheiro não pode comprar. O medo do futuro, que paralisava suas decisões e roubava sua alegria, será transmutado em uma fé operacional. A fé deixará de ser um conceito abstrato para se tornar sua ferramenta de trabalho mais prática. Será a sua capacidade de manter a visão da sua vida próspera, mesmo quando os seus 5 sentidos lhe dizem o contrário. Será a sua coragem de tomar ações inspiradas, não a partir do desespero, mas a partir da convicção de que você é um co-criador com o divino. A fé se tornará um músculo que você exercita diariamente e a cada dia ela se tornará mais forte, capaz de mover as montanhas de dívidas, dúvidas e dificuldades que antes pareciam intransponíveis. Portanto, a chamada à ação de hoje não é para você curtir este vídeo ou se inscrever no canal. É um convite muito mais profundo, um chamado à sua própria alma. A partir de hoje, neste exato momento,
Você tem uma escolha a fazer. Você pode continuar no caminho do esforço, sendo uma vítima das circunstâncias, ou pode tomar uma decisão solene e inabalável, a decisão de que você não é mais um recipiente passivo para os pensamentos do mundo, a decisão de que você é e sempre foi o guardião da sua mente, o mestre do seu destino, a única autoridade no seu universo. Assuma este compromisso consigo mesmo. Declare em voz alta ou no silêncio do seu coração: eu aceito o meu poder, eu aceito a minha responsabilidade. Eu me comprometo a guardar a minha mente como o meu bem mais sagrado. Medite nesta verdade. Permita que ela desmantele suas velhas crenças limitantes. Decrete sua nova realidade todas as manhãs e todas as noites. E então, observe com fascinação e reverência como as fontes da sua vida começam a se transformar. Observe o riacho de escassez que o atormentou por tanto tempo começar a inchar, a ganhar força e a se tornar um poderoso e abundante rio de prosperidade, paz e propósito. Este é o seu direito de nascença. Este é o poder que sempre esteve adormecido dentro de você, esperando por este momento de reconhecimento. Não deixe que este seja apenas mais um vídeo inspirador que você esquece amanhã. Deixe que este seja o ponto de virada, a revelação, o início da sua verdadeira vida. A chave foi entregue. A porta está à sua frente. Tudo o que resta é a sua decisão de girar a chave e atravessá-la. Lembre-se, sempre se lembre da lei e do seu poder, contidos na frase final: eu guardo minha mente, pois dela jorram as fontes da minha prosperidade.